Fala, meus amigos, família tricolor. Gravando vídeo, gravando um vídeo um pouquinho mais cedo hoje. Agora são 5h23. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se por um acaso anunciar a contratação oficialmente do Cauli, você não vai ver informações nesse vídeo, né? Porque até agora, pelo menos até agora, 5 horas, o São Paulo não anunciou oficialmente. Então eu peço desculpa pra você, caso saia a informação da contratação do Cauli, do Bahia, esse meia do Bahia, que tá apalavrado, já tem acordo verbal, deve anunciar a qualquer momento, mas como não anunciou ainda, eu não vou falar dele nesse vídeo, mas corre o risco de sair informação até o final do dia. Se sair, se for confirmado, no vídeo de amanhã, de pré-jogo, a gente fala sobre ele, tá? Ele começou a carreira na Alemanha, é baiano de Porto Seguro, tem 30 anos, já peguei umas informações dele, tá separadinho. Assim que anunciar, a gente fala sobre isso com você, tá? Então só pedindo desculpa, porque às vezes sai a notícia, aí você vem aqui ver e fala, pô, o Barão não falou da contratação do cara, mas já tá praticamente certo, tá? Então a gente vai confirmando, vou passando as informações para vocês. Hoje eu queria falar com vocês esse acordo aí que foi firmado, que eu achei sensacional. Tem a informação também do jogador que volta e do outro que não volta, e também sobre a renovação de contrato do Luciano, que também não foi anunciado oficialmente ainda, mas já está fechada a renovação dele. E eu queria muito saber já a sua opinião. O que você acha da renovação de contrato do Luciano? Ontem a gente fez o QG Tricolor. E, aliás, ontem a gente fez a live no canal, como a gente vai fazer todos os pós-jogos, né? De um dia seguinte aos Jogos do São Paulo. E depois a live das 8 até 8h30. Às 8h30 começa o QG Tricolor. A gente falou na live do Cauli. Eu mostrei as camisas, inclusive essa aqui, ó, essa polo que saiu também, que tem lá na Sal Story de Alphaville. E a gente fez o QG Tricolor e o assunto da renovação do Luciano foi um dos assuntos lá. Eu queria muito saber a sua opinião já, se você renovaria ou não o contrato do Luciano. Se você renovaria o contrato do Luciano agora, ou esperaria mais pro final da temporada, ou se você dispensaria o Luciano no final da temporada, tá? Deixa eu agradecer ao pessoal do Pix, tá? Do QR Code aqui, se você quiser nos ajudar, faço questão de falar o nome das pessoas que fazem o Pix com toda a generosidade do mundo pra gente. Tudo é revertido pro canal, tá na descrição do vídeo, tem um apoia-se também, tá? Eduardo Souza, Danilo Silva, Leonardo Boa Sorte e Luiz Fernando Lopes. Muito obrigado, se você puder nos ajudar com a quantia que você puder. Também tem as promoções da Golcase. A Golcase está fazendo aniversário, essa garrafa que eu amo, que tem o canudinho. Eu preciso mostrar para vocês uma garrafa que eu uso para correr, que ela veio toda branca e eu colei uns adesivos, que você também pode fazer isso. Usa o cupom GOLBAROLO para você ter os descontos. Golcase está fazendo aniversário, é uma empresa super nova, e você aproveita que tem várias promoções agora em fevereiro do mês de aniversário, tá? Corra, aproveite, são produtos sensacionais, eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Vamos lá, meus amigos, a boa notícia, o André Silva tá de volta, o André Silva tá treinando, a boa notícia que eu digo porque o cara tá... Lembra, né? Ele teve um problema, uma lesão de ligamento no ano passado. E aí, eu achei que ele fosse operar. Mas aí, aquela turma que tava lá decidiu por não operar o André Silva. Então ele fez um tratamento convencional lá, de ligamento. Ficou um tempão parado, quase a mesma coisa que se tivesse operado, mas ficou um pouco menos tempo. E ele tá treinando normalmente. Então, ele existe até o risco dele ser relacionado. Risco não, né? Existe até a possibilidade dele ser relacionado pro jogo já contra a Ponte Preta, ficar no banco de reservas ali. Eu acho, já falei pra vocês, um jogador fraquíssimo, mas ver o Tapia, se bem que pra mim é o mesmo nível, não é muito diferente não. Mas eu fico feliz pela recuperação do cara como ser humano, eu digo, né? Porque o cara tava machucado, problema de ligamento nunca é bom. Outro jogador que tá com problema de ligamento, só que esse sim fez cirurgia, é o Rian Francisco. Foi mais ou menos na mesma época, acho que o Rian Francisco um pouco antes disso, ele se machucou antes. Só que ele operou, ele fez a cirurgia, igual o Caleri, igual tantos outros jogadores. Ele ainda não está no trabalho de transição, ainda não está treinando no gramado, então ele deve demorar mais um pouco para voltar. E eu torço para que esses caras aí que tem lesão de ligamento, né, que é uma lesão seríssima, talvez uma das mais sérias no futebol, voltem com condições, né? Porque esses caras fizeram, quem cuidou desses caras foi aquela turma que estava lá no ano passado, que a gente viu, a gente sabe como eles são. O Caleri, pelo menos, que também teve lesão de ligamento, parece que, né, voltou tudo bem. Geralmente, lesão de ligamento, se você faz a cirurgia corretamente, o cara volta ao normal. Eu falei pra vocês, eu rompi o meu ligamento, né? Eu rompi todos os ligamentos do joelho. E o médico falou, quando eu me recuperei, ele falou assim, eu fiquei com medo de jogar bola de novo, tanto que depois eu até parei.
Joguei só raramente. Ele falou assim, ó, você tem mais chance de romper o ligamento do outro joelho do que foi operado. Então não se preocupa, você vai só fazer o tratamento certo, a fisioterapia, que a fisioterapia é um saco, gente, vocês não têm ideia. Eu fiz mais de 60 sessões de fisioterapia, mas volta normalmente. Vamos ver como é que o André Silva vai voltar, espero que volte bem. E vamos ver como é que o Rian Francisco, eu tenho muita curiosidade de ver o Rian Francisco, torço muito por ele, torço por todos eles, né? Pelo André Silva também. Mas vamos ver, o André Silva deve ser relacionado a qualquer momento. Quem não volta, que está... O Arboleda, que foi resolver problemas particulares lá no país dele, sabe quando volta, ninguém sabe quais são os problemas particulares que ele tem que resolver. Espero que não seja nada grave, né? Porque também a gente olhando o lado do ser humano, tomara que não seja nada grave, mas para ele ir para lá e para o São Paulo liberar, com certeza não é coisa simples. Eu não sei, não foi informado, tomara que não seja nenhum problema sério. E o Arboleda não tem previsão de voltar, não tem... E o Arboleda fez... que se atrasou na reapresentação, né, como ele sempre faz, se atrasou. Agora, isso é uma outra coisa. A questão que ele está resolvendo os problemas pessoais é uma outra história, não tem nada a ver com a reapresentação. É como ele tem um histórico muito ruim, né, de atraso, de vestir camisa do Palmeiras, de ser completamente, em alguns momentos, muito irresponsável, você sempre fica com o pé atrás. Mas quando eu vejo assim problemas pessoais, eu fico preocupado pelo jogador, porque pode ser problema de família, pode ser, então a gente não sabe. Eu vou passando as informações para você, tá lá, viajou e não tem prazo para voltar, ninguém sabe quando volta, não tem um prazo determinado para ele voltar. Então tá fora, a zaga deve ser Alan Franco, o Sabino, aí tem o Tolói, o Dória, tem esses caras lá. E aí, a gente tá falando, a gente se discute muito no São Paulo, a torcida do São Paulo se discute muito sobre renovação de contrato e sobre determinados apegos que o São Paulo tem com determinados jogadores. Para mim, o Arboleda é um típico caso. Um apego que se tem com esse jogador, que briga para renovar contrato. Eu acho, sinceramente, que determinados... Não é com determinados jogadores. Na minha opinião, todo mundo tem um ciclo no clube. Você tem na sua empresa, eu tenho na minha. Tem ciclo. Tem ciclo que acaba. E não adianta você ficar insistindo. O jogador muitas vezes fica acomodado, muitas vezes já tá de saco cheio. Tem jogador que tem características assim, que não rende muito se ficar muito tempo num clube, precisa de novos desafios, precisa de novas cobranças. Cada caso é um caso. E aí, para mim, o Arboleda é um exemplo de já deu o que tinha que dar. Para mim, já deu o que tinha que dar. Eu não renovaria o contrato do Arboleda quando tivesse que renovar. E não consegue vender depois, que dificilmente vai aparecer uma proposta boa pelo Arboleda. E aí a gente cai no assunto Luciano. O Luciano, que deve renovar contrato até 2028, com uma cláusula de renovação por mais baseada em metas, até 2029. E ele tá com 33 anos. 33? Quantos anos ele tem? Ele pode chegar... ele vai fazer... ele pode terminar esse contrato, que pode durar aí mais 3 anos, com quase 37 anos, 36 para 37 anos. E aí o que acontece? As informações dizem o seguinte, que ele é muito bem relacionado no clube, que todo mundo gosta dele, que a comissão técnica gosta dele, que os jogadores gostam dele, que a diretoria gosta dele, que ele é um cara que tem uma identificação com o São Paulo, e a diretoria, agora do Macis, acha que não tem motivos para esperar até o final do ano para começar a discutir renovação de contrato. No meio do ano ele poderia receber uma proposta, né, assinar com pré-contrato com qualquer clube, e aí o São Paulo já teria renovado o contrato dele nessas bases aqui. Aí, eu fico me perguntando o seguinte, você concorda? Você renovaria o contrato com o Luciano? Eu acho que é um assunto que a torcida toda tem opiniões diferentes, assim, não é todo mundo, não é uma unanimidade a renovação de contrato dele. O que eu fico me perguntando é o seguinte, teve aumento? Se pagou luva? Teve alguma despesa? Agora, se você me perguntar, Barolo, o que você acha da renovação de contrato do Luciano? Eu vou falar uma coisa pra vocês, de todo o coração mesmo, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se eu sou contra ou a favor. Eu não sei. Porque assim, eu não sou dono da verdade, eu só tenho opinião aqui, é um canal de opinião, é um canal de torcedor, um canal de opinião. Para determinados assuntos, eu ainda não tenho opinião. E a renovação de contrato para mim do Luciano, eu não tenho opinião. Sinceramente, eu não sei se é bom ou ruim. Eu tô sendo muito honesto com vocês, muito sincero com vocês. Eu não sei se a renovação de contrato dele é boa ou ruim pro São Paulo. Eu não sei. Porque eu acho que tem prós e contras pra gente pesar aí. Tem prós e contras.
O Luciano, dentro desse elenco do São Paulo de hoje, pra mim, é um dos jogadores mais importantes. Não dá pra negar. Quem é importante? O Tapia? O André Silva? É importante? Não é. O Luciano é um jogador importante. Ah, ele é decisivo. É. Contra o Náutico. Em alguns momentos importantes o Luciano falhou bizonhamente. Falhou, né? Contra a LDU, por exemplo. Mas em alguns jogos ele foi importante, ele foi decisivo. Eu acho que ele tem uma característica que eu gosto muito, desde que quando essa característica não é exagerada, que ele se incomoda com a derrota, ele é um cara brigador, ele não é um cara vida que segue, não é um jogador vida que segue. Inclusive no QG Tricolor ontem, a gente tava... Esse boné tá apertando a minha cabeça. A gente tava discutindo ontem no QG Tricolor, o Alex do Olé Tricolor entrou na live e falou, pô, vocês viram... O Luciano saiu, depois da vitória contra o Grêmio, saiu emburrado porque ele não fez o gol, tava todo mundo comemorando, e eu comentei, eu prefiro que saia emburrado porque perdeu o pênalti, tava puto com ele mesmo, imagino isso. Eu prefiro que o cara perca o pênalti e saia pistola, do que perca o pênalti e saia rindo, como se nada tivesse acontecido. Então tem características importantes do Luciano que eu gosto. Só que assim, também tem alguns pontos negativos, que ele é mimado, um jogador mimado, né? Você vê, o Caleri tinha feito gol, o Lucas tinha feito gol, ele sofreu o pênalti, pegou a bola, eu vou bater. A gente sabe que ele, quando ficou na reserva na Copa do Brasil, isso foi o próprio Rafinha que falou, não fui eu, não tô inventando, que ele deu escândalo lá, que disse que ia quebrar tudo, que o Dorival ia colocar ele no banco. Eu acho que é um jogador mimado, eu acho que é um jogador que acha que joga muito mais do que joga. Então tem prós e contras. Agora, sinceramente, o que eu faria... Eu esperaria um pouco para ver, para renovar, para discutir a renovação de contrato. Mas corre o risco dele assinar um pré-contrato. A vida é feita de riscos. Mas, somando tudo isso que eu tô falando, justamente por causa disso, dos prós e dos contras, eu sinceramente não sei se eu renovaria contrato com o Luciano, não. Eu não sei. Eu não renovaria agora, esperaria um pouco, mas eu não sei. Porque aí, você não renova com o Luciano, ele vai embora, vai embora do São Paulo. Você vai precisar repor essa peça, concorda? Você vai conseguir, na situação financeira do São Paulo, trazer uma peça como o Luciano? Que seja decisiva ali, que seja incomodado com derrota, que não aceite, que seja identificado com o clube, seja identificado com a torcida. Você vai conseguir repor essa peça no mesmo nível? Para mim, esse é o principal questionamento que eu faço. Ah, tá bom, não renova com o Luciano, aí você traz um meia-boca aí, porque não tem dinheiro para contratar. Não tem dinheiro para contratar. Então, sinceramente, eu não tenho uma opinião ainda formada sobre a renovação de contrato do Luciano. Sinceramente, eu não tenho. Eu acho que ele fez jogos importantes, ele fez gols importantes, ele foi decisivo em alguns momentos ele falhou, assim como vários outros jogadores também falharam. Mas eu acho que muitas vezes me dá a impressão que o Luciano tem um nome muito maior, né? Porque ele é um cara midiático, é um cara que aparece muito pra torcida, a maneira que ele joga, o jeito que ele se comporta. Não é um cara que tem um temperamento como o do Rivaldo, não tô comparando no futebol, tô falando temperamento, sabe? Que é mais quietinho, que não aparece muito. Não, ele é midiático, ele tá toda hora, fala, e faz gol, e chuta bandeirinha, e briga, é expulso. Ele tá toda hora aparecendo. Então eu acho que às vezes o destaque pra ele é muito maior do que ele realmente tem. Não sei, é uma impressão que eu tenho. Tem bandeirão. Mas eu sinceramente não sei se eu renovaria o contrato com o Luciano. Por isso que eu quero saber a sua opinião. Se você renovaria o contrato dele, se você acha... Se você quiser opinar aí, fala por que você renovaria. Se você renovaria porque eu acho ele importante, não renovaria, eu acho que já deu o tempo dele, eu acho que tem que mandar embora. Você que... Deixa a sua opinião aí, tá? KTO, somos patrocinados, já vou falar do acordo, tá? Que pra mim é a melhor notícia do dia. E explica muita coisa também. KTO, você pode se divertir com apostas esportivas. Este final de semana de carnaval, eu vou dar um tempo. Eu só vou, amanhã, aliás, assistirei os desfiles das escolas de samba em São Paulo, porque ano passado, eu vou todo ano, eu gosto pra caramba, mas ano passado foi bem na época que a irmã da Érica faleceu. Então a gente... Nossa, não tenho nem lembrado daquela época da minha vida. Mas amanhã eu vou. Mas amanhã tem vídeo, normal. Vamos fazer o pré-jogo. Vou gravar de manhã o vídeo, que é um vídeo de pré-jogo, mas vai ter. Então eu vou dar um tempo. Mas se você quiser se divertir com a aposta esportiva, tem Copa da Inglaterra, tem vários jogos. Tem jogo do Liverpool, tem jogo do City, tem um monte de jogo legal. No primeiro comentário fixado você clica, tem a chance extra. Vai ter chance extra no jogo do São Paulo contra a Ponte Preta também. Então se você quiser apostar, se divirta com apostas esportivas, tá? Vamos lá, gente. A gente estava discutiu toda semana, esses últimos dias,
as mudanças no São Paulo, né? Mudança de comportamento dos jogadores, o mesmo elenco, o mesmo treinador, praticamente o mesmo elenco que tomou de 6 do Fluminense e 3 do Mirassol, o mesmo treinador que tomou de 6 do Fluminense e 6 do Mirassol, e aí tá aí uma sequência de jogos invictos, jogando com vontade. E aí, o que aconteceu? O presidente do São Paulo fez um plano de pagamento dos direitos de imagem atrasado dos jogadores. Esse atraso não é CLT. Na carteira de trabalho, no salário, eles estão recebendo em dia. Só que todos eles têm muito jogador que o vencimento maior é no direito de imagem. Então é um prejuízo para o jogador. O Massis teria acertado um pagamento em 10 parcelas, pelo menos 10 parcelas, comunicou para os jogadores que pagaria em 10 parcelas. E mais, ele combinou com os jogadores que aquela história de paga e fica devendo um mês, aí paga de novo, aí abre um mês. Ele falou que vai acabar isso, que não tem, que isso não vai mais acontecer. Porque vocês lembram, na gestão do Nefasto e daquele patético daquele Belmonte, o Belmonte falava, né? Não, normal, atrasa salário aqui é normal, a gente atrasa salário, não tem problema, num programa de televisão ele falou. E não foi questionado por ninguém, ficou todo mundo quietinho. E aí, se normalizou atrasar salário no São Paulo. Tanto que quando o Luiz Gustavo, daquela entrevista depois daquela humilhação, ele fala, tem coisas que estão acontecendo aqui há mais de 2 anos, que era o atraso de salário, era justamente isso. Por isso que ele deu a cara a tapa pra falar, ele estava reclamando de atraso de salário. E aí, ele falou que essa coisa de ficar devendo um mês vai acabar, que não tem cabimento e que ele vai fazer de tudo para pagar os valores em dia e permanecer com esses pagamentos em dia. Tem jogador que tem, varia de jogador para jogador os meses de atraso, mas tem jogador com 3 meses de direito de imagem atrasado. O que eu acho o seguinte, o São Paulo na gestão do Casares, do pior presidente da história, o básico deixou de ser feito, o básico. Que era pagar jogador, que era contratar jogador decente, que era cuidar de Cotia. Vocês viram o que o tal do Schwartzman fez em Cotia? Como ele largou Cotia? Tem abelha no banco de reserva, velho. Tem abelha, cogumelo crescendo na grama. Os caras abandonaram o São Paulo. Eles abandonaram o São Paulo. Além de destruir, eles abandonaram o São Paulo. Então, o que o presidente está fazendo? Ele é um gênio. Não, ele está fazendo o básico. O básico. Trocou a comunicação, o departamento de comunicação, agora a escalação sai ali certinha, a ordem do jogador, mudou no telão do estádio. É o básico, gente. No São Paulo, o São Paulo estava tão avacalhado na gestão Casares que nem o básico era feito. E o básico é pagar salário de jogador. O básico é o respeito com o jogador, porque você sabe, eu tenho uma postura crítica a jogador de futebol, não fico lustrando bola de jogador de futebol, porque pra mim é uma classe privilegiada que ganha muito pra jogar bola, não é pra curar o câncer, é pra jogar bola. Então eu cobro mesmo jogador de futebol, não tenho, endeusando jogador de futebol. Eu cobro muito e critico muito que eles são privilegiados pra jogar futebol, e no São Paulo ainda, porque eu me preocupo com os jogadores do São Paulo. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Você tem que ter respeito com o jogador de futebol também. Porque eles são profissionais. Então eles têm que receber. Se você combinou, se você falou que ia pagar o direito de imagem X, você tem obrigação de pagar o direito de imagem X. Não é, atrasa um mês, que aqui é normal atrasar. Não existe isso. É o básico do relacionamento entre o empregador e o empregado. Seja ele jogador de futebol ou não, seja ele cabeça de bagre ou craque. Não tem essa, tem que pagar. Então, você dizer que vai pagar o atrasado e dizer que a partir de agora não vai evitar com que esse atraso aconteça, não é nenhum feito heróico. É obrigação, é o básico. Porque no São Paulo, a gente viu tanta devastação no São Paulo nos últimos anos, que quando o básico é feito, se comemora como se fosse uma obra de gênio. Não, não é. Pagar em dia não é... O presidente do São Paulo não tem que ganhar medalha porque ele pagou em dia. Ele tem que pagar em dia. É contrato, tá lá, é obrigação dele. Ué. Então, mas eu acho que isso é o que você deve aos jogadores, o respeito que você tem que ter com eles. E aí, ao mesmo tempo, se você paga o jogador, você pode cobrar. Você pode cobrar do cara. Então, eu fiquei muito feliz, eu já imaginava que isso estivesse acontecendo, porque o cara não ia mudar, os jogadores não iam mudar a postura que eles
mudaram, né? Porque acordaram de manhã e falaram, não, agora sim a gente tá feliz, vamos. Não, lógico que não. E eles também, eu acho que estão sentindo que com esse presidente, minimamente o óbvio vai ser feito, o básico vai ser feito. Porque com o outro que eles detestavam, lá o nefasto que eles detestavam, eles sabiam que o cara tava com cartão corporativo lá gastando um cabeleireiro em loja de grife e eles com atraso de salário. Então, é isso. Meus queridos, voltamos amanhã então, hein? Já pedi o like pra você? Não, não pedi ainda, né? Esqueci. Pode fazer essa gentileza agora? Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Amanhã estamos de volta, certo, meus amigos? Não esqueça de comentar aí sobre tudo isso, e principalmente da questão do Luciano, se você quiser, tá? Voltamos amanhã. Fiquem com Deus, forte abraço. E se você for sair pro carnaval hoje, pega leve, que é só a primeira noite, hein? Um abraço.